Bom, pessoal, a ideia desses vídeos que eu vou gravar agora seria apresentar para vocês um sistema muito útil para quem quer trabalhar com análise de dados voltados à melhoria de processos, especificamente nesse contexto do Seis Sigma, que é o Minitab. Eu vou então aproveitar esse assunto de correlação, que permite que a gente trabalhe várias ferramentas diferentes para que eu possa introduzir esse sistema mostrando o seu funcionamento, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma visão do que é o Minitab. Estou usando a versão 18, não é a versão mais atual, mas é uma versão que funciona muito bem. Existe uma interface hoje mais moderna e tudo, mas esse sistema eu já uso há algum tempo e ele atende perfeitamente bem. Vocês podem perceber que ele tem uma aparência muito próxima do Excel, né? Então, continua com o conceito de células, em que a gente insere os dados, e essas células são formadas pela combinação, pelo cruzamento de linhas com colunas. As linhas são numeradas de forma sequencial, mas as colunas elas apresentam aqui uma numeração um pouquinho diferente, né? É sempre esse C com um número do lado, e aqui logo abaixo nós temos um conjunto de células que não se cruzam com nenhuma linha numerada, e ela serve para que o cabeçalho seja colocado, o cabeçalho dos dados sejam colocados. A única finalidade é essa. Então aqui nós temos os dados que vão ser trabalhados e aqui nessa linha nós colocamos os cabeçalhos. Vocês vão ver em alguns exercícios que a gente for fazer que à medida que a gente vai mudando o tipo de dado aqui, ele vai alterando a informação nessa denominação das colunas. Ele pode indicar que é uma data, pode indicar que é um texto. Tá? Quando é número, ele não coloca nenhuma indicação diferente, que é o mais comum. Então vamos lá. Existem menus aqui em cima. Cada menu desse tem diversas opções. Nós vamos usar mais Stat e Gráfico, okay? É onde estão as ferramentas mais importantes que a gente vai usar ao longo dessas aulas. E eu queria começar com um exercício, né? Então, lembrem que nós trabalhamos correlação usando três tipos de variáveis, três combinações de variáveis. Numérica com numérica, numérica com categórica ou categórica com categórica. Aqui nós temos duas variáveis numéricas e eu quero saber se a correlação existe entre essas duas variáveis. Especificamente, eu quero saber se a satisfação dos clientes que contratam projetos como empresa depende do atraso que eventualmente esse projeto sofra. Então nós pegamos uma sequência, um conjunto de projetos que foram avaliados, nós temos uma data prevista para entrega, para finalização desse projeto, e aqui nós temos a contabilização de quantos dias de atraso houveram. Se é negativo, é porque nós entregamos foi mais cedo. Entregamos antes da data acordada. Se é positivo, nós atrasamos, então entregamos de forma posterior. E foi aplicada uma pesquisa de satisfação, pesquisa essa que tinha uma escala até 5, e o cliente deu uma nota, tá? E a nota dada por esse cliente está retratada nesse índice de satisfação. O que nós queremos saber é se dias de atraso e índice de satisfação são ou não correlacionados. A primeira coisa é identificar qual é a variável, a variável dependente, né? Aquela variável de resultado, aquela variável que eu quero tentar melhorar, embora não tenha uma ação direta, um domínio direto sobre ela. E a variável de resultado, logicamente, é o índice de satisfação. Eu não consigo alterar o índice de satisfação de forma direta. Isso vai ser reflexo de uma série de variáveis que eventualmente existam e que influenciam no resultado final. E o dias de atraso é algo que eu posso gerenciar. Eu posso colocar mais rigor na gestão, mais controle no cronograma, eu posso alocar mais funcionários, eu posso fazê-los executar hora extra, eu posso renegociar, tentar renegociar ou negociar de forma mais adequada esse prazo de entrega, tá? Mas é algo que a gente pode trabalhar. Então, vamos para o Minitab e vamos trabalhar esse objetivo. Eu vou trocar aqui
a minha planilha, né, o worksheet 1, está aqui. Aqueles dados estão colocados aqui dessa forma. Nós sabemos que se nós temos duas variáveis numéricas, nós devemos usar a ferramenta diagrama de dispersão. Então vamos lá. Eu vou entrar em gráfico, é a primeira opção, gráfico de dispersão. Vou escolher a opção simples mesmo e vou indicar quais são as minhas variáveis y, no caso a variável de resultado, a variável dependente, e a variável x, que é a variável que eu controlo. No caso, como a gente discutiu, a variável de resultado é a satisfação e a variável que eu controlo são os dias de atraso. Marco aqui cada uma delas, vou dar OK. E ele traça aqui o meu gráfico de dispersão, tá? Que a gente vê por meio de uma aproximação que a gente pode tentar fazer, que há uma tendência decrescente, portanto deve ser uma correlação negativa. Não é uma correlação muito forte, a gente vê que há uma série de uma variabilidade maior desses dados em relação a essa reta. E para facilitar a minha análise, eu posso inclusive colocar algumas informações, né? Eu posso pedir para adicionar aqui, fazer o ajuste de regressão. Ok? Está aqui a reta que foi gerada a partir desses dados, né? Se a gente fosse trabalhar uma regressão linear, a reta que representaria esses pontos seria essa. Não é perfeita, a gente vê que tem, em alguns casos, uma dispersão bem grande em relação a ela. E para chegar naquele coeficiente de correlação, ele me dá, nesse gráfico, não de forma direta, mas ele me dá uma boa indicação. Se eu encosto o mouse aqui, vejo que ele apresenta o coeficiente R2, que é o coeficiente de regressão linear, que deu 55,2. O nosso coeficiente de correlação é a raiz quadrada disso. E como nós sabemos que é negativo, pelo próprio formato, pela própria inclinação da reta, nós poderíamos já colocar, calcular por fora aqui, a raiz quadrada de 55,2%, ou seja, 0,552, e colocar o sinal negativo. Esse seria o coeficiente de correlação, que daria o menos 0,77, que nós obteríamos se nós aplicássemos a fórmula correta. Ok? Outra forma de calcular isso, se eu venho aqui em estatísticas básicas, vou voltar ali para a nossa planilha, né? Sheet 1. Vamos em estatísticas básicas, e eu tenho aqui a opção de correlação. Vou colocar as duas variáveis, e agora não precisa nem diferenciar. Vou aqui colocar a correlação de Pearson, vou dar OK, e ele me dá o valor de menos 0,743, que é o mesmo que se obtém do Correl. Se a gente eleva esse valor ao quadrado, vamos obter aquele 0,55 que estava no gráfico anterior. Bom, essa seria a forma de nós trabalharmos o Minitab usando as duas variáveis numéricas. O Excel me atende muito bem em relação a esse aspecto, tá? Então, se você não quer usar o Minitab, o Excel vai te dar exatamente a mesma informação, não tem diferença nenhuma. Agora, para a próxima situação, o próximo tipo de combinação, né, quando a gente trabalhar com variável numérica e categórica, vocês vão ver que o Minitab já nos dá alguns recursos adicionais.